Olá, turma! Tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. E como sempre, com grande alegria que eu digo que eu faço parte desta equipe Gran Cursos Online. Bom, nos blocos anteriores estávamos falando ali sobre formação de palavras. Falamos sobre derivação. Primeiro falamos sobre processo de composição, por aglutinação e por justaposição. Depois de falar sobre isso, falamos do processo de derivação. Derivação sufixal, prefixal, sufixal e prefixal, parasintética. Agora, neste momento, eu preciso conversar com você sobre a chamada derivação regressiva. E o nome já disse, vai regredir. E aí eu vou trabalhar com você essa derivação regressiva. Na sequência, faremos alguns exercícios aqui sobre o assunto. Vamos ao que interessa? Na tela, por favor. Legal, turma? Então olha só, o que é uma derivação regressiva? O grande detalhe dessa derivação regressiva aqui, ó, é que a derivação regressiva ela forma substantivos abstratos. Aqui exige então que você volte lá naquela aula que tivemos sobre substantivos e que falávamos sobre substantivo abstrato. Tá? Então, a derivação regressiva ela vai formar um substantivo abstrato a partir de verbos com a redução do radical, ou seja, vai regredir. Então, olha só que legal, ó. Os substantivos formados pela derivação imprópria indicam ação, por exemplo, tá? Então, é porque ali eu vou pensar numa derivação imprópria. Então, substantivos formados pela derivação imprópria vão indicar ação. Mas aí a derivação imprópria já é uma outra relação que nós vamos observar, tá? Então, na verdade, eu vou até corrigir aqui e colocar aqui, ó, que, claro, a derivação imprópria pode indicar ação, pode indicar, mas aqui eu quero falar sobre a derivação regressiva, né? Então, vamos deixar aqui. A imprópria nós já falamos aqui antes, tá? Nós já conversamos sobre a imprópria. Então, eu quero que você dê uma analisada lá. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar algumas palavras na tela. Observe que a palavra compra. E veja aqui, tá? E compra que é substantivo. E veja comprar. Comprar. Comprar é verbo. Então, ó, compra, substantivo, e comprar, verbo. Veja que compra é um substantivo abstrato. Turma, olhando aí para a palavra compra, é menor, o radical é menor ou maior do que comprar? Professor, é menor. Então, aqui eu posso falar que existe uma derivação regressiva. Isso é regressiva. Observe mais, ó. Se eu pensar assim, olho e olhar. Turma, olho e olhar. Turma, observe. Olho forma olhar ou olhar forma olho? Não. Até porque, observe bem, olho, e aí você vai ficar atento, porque olho é substantivo concreto. Então, olhar não vai formar olho, não. Na verdade, a seta aqui vai ao contrário, ó. Olho, aí cria-se o olhar, tá? Que aí você pode até falar em uma derivação sufixal. Derivação sufixal, por exemplo. Então, para eu criar a derivação regressiva, necessariamente eu vou precisar observar que existe um substantivo que é abstrato e tem que ser menor. É, professor? É. Por exemplo, ó. Pega aqui o verbo atacar. Atacar. Turma, de atacar eu formo o quê? Eu formo ataque. Eu quero que você olhe e fale, ataque é menor ou maior do que atacar? Ataque, professor, é maior, né? Não, turma, é menor. Como assim, professor? Ah, mas aí você vai estudar depois comigo a fonética e a fonologia. Olha um dígrafo aqui dentro. Aí eu vou ter que olhar aqui dentro a fonética. Isso é um dígrafo, ataque. Então é menor. Então isso aqui, ó, é uma derivação que é regressiva. É menor, então é regressiva. Vamos olhar mais. Observe aqui, ó, quando eu trago, por exemplo, o verbo isolar. Isolar. Isolar gera para nós o que, por favor? Isolar gera o quê? Isolar, professor, cria-se isolamento. Tá bom. Agora tem que ver a seta, né? Beleza, isolar cria isolamento. Agora,
isolamento, que é um substantivo abstrato, é derivação regressiva? Não, não é. Agora, é uma derivação sufixal. Tá vendo? É um sufixo. Então, é uma derivação sufixal. Por quê? Porque nesse caso, ó, você aumenta aqui, ó o sufixo, que no caso é um afixo, isolamento. Observe a palavra vender. Vender. Aí nós temos o quê? Nós temos venda. Vender, nós teremos venda. Aí venda é menor? É, professor. Então agora, nesse caso, ela é regressiva. Tá vendo? E tem que ser necessariamente aqui, ó, um substantivo abstrato. Pescar. Pescar gera o quê? Gera pesca, professor. Está vendo? Então a derivação aqui, ó, ela também é uma derivação que regressiva. Aí você vai ter que tomar esse cuidado. Então a derivação regressiva, ela vai acontecer necessariamente quando você observar a criação do substantivo abstrato. Então a derivação regressiva, ela forma o substantivo abstrato a partir de um verbo. Então você teve, ó, comprar, você gerou o quê? Comprar. Então a derivação abstrata, ela gera a partir de ou a derivação regressiva, ela acontece a partir de um verbo. Aí requer muito cuidado. Ah, professor, você está entendendo a lógica? Aí tem que tomar cuidado com esta análise aqui. Requer muito cuidado. Tudo bem? Então isso é derivação regressiva. A partir de agora, nós faremos algumas análises aqui. Olha só que legal. Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo de formação de palavras. Aí eu trouxe aqui, ó, 3 questões iguaizinhas, na verdade, mesmo pensamento. Isso aqui foi até uma questão de prova, essa terceira, tá? Para que possamos analisar juntos. Mas veja na tela como fazemos isso. Observe aí na tela. Turma, o que eu quero que você observe num tipo de questão dessa? Porque muitas vezes o menino olha e fala assim, professor, eu não sei nem para onde é que vai. Então, o que nós vamos fazer? Você vai pensar assim, ó. Primeira coisa, vai seguir aqui, ó, a trilha do sucesso, hein? Trilha do sucesso. Qual é a trilha do sucesso, professor? Primeiro você vai olhar aqui o processo. Na verdade, eu vou escrever em verde que fica melhor, tá? Processo de formação da palavra. Então, o primeiro passo, você vai olhar o processo de formação. Esse é o primeiro detalhe. Como assim, professor, processo de formação? Você vai ver lá se é uma palavra derivada, se é uma palavra composta. Você vai analisar isso daí, o processo de formação. Professor, mas e se no processo de formação for tudo igual, não tiver diferença? Ah, não, então beleza. Aí você vai olhar o quê? Você vai olhar a classe. Mas como assim a classe? Você vai olhar a classe da palavra, tá? A classe da palavra primitiva, tá? Para a palavra derivada. Então esse daí é o segundo passo. Então vamos lá. Vou te mostrar aqui. Calma que nossos passos não terminam aí, mas eu quero que você observe comigo. Ó, a palavra comunicação. Comunicação. Qual é o radical da palavra comunicação? Tá aqui, ó, o radical dela, ó, comunica, né? Então, olha só, essa palavra, ela tem aqui dentro um sufixo. Então, nós podemos afirmar que essa palavra, ela é formada por uma derivação, tá? É uma derivação que ela é o quê? Sufixal. É uma derivação sufixal, tá bom? Isolamento, ó, mesma coisa, ó. Aqui, ó, olha o sufixo aí, ó. Isolamento, mento. Mento também é derivação, isolamento, derivação, colocar só DS, tá? Derivação sufixal. Oso, gostoso, ó. Tá vendo? Gost. Porque de gosto você cria várias palavras, né? Então, derivação sufixal. Sabedoria, ó. Ria, né? Então você criou também sabedoria, uma derivação. Por quê? Porque vem de saber, né? Então sabedoria é derivação sufixal. E compreensão. Compreensão, olha só, compreensão, também identifico aí uma derivação sufixal.
Aí, está vendo? Eu não tenho resposta ainda para a questão. Por quê? Porque todas as palavras são formadas a partir de uma derivação sufixal. Ah, professor. Então, você vai para o próximo passo, que é fazer o quê? Olhar a classe da palavra primitiva para a palavra derivada. Tá, professor. Mas se porventura a classe da palavra primitiva para a palavra derivada for a mesma em todas as alternativas, qual seria o próximo passo? Aí o próximo passo, turma, será olhar os afixos. Afixo? Quem é o afixo, turma? Vê se o afixo é diferente. O afixo, nós já falamos aqui, ó. O afixo, tá? É o prefixo. O afixo é o prefixo e também o sufixo. Aí você vai olhar o afixo para ver se o afixo é diferente, tá? Agora, e professor, mas se for o mesmo afixo, se for o mesmo afixo em todas, aí afixo é o mesmo, professor. Aí você vai olhar o radical. Você vai olhar o radical. E você vai olhar o que no radical, professor? Você vai olhar a flexão. Nossa, professor, é muita coisa. É, turma, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, você vai olhar ali nesse caso o quê? Cada passo dele. Isso aqui nós chamamos, ó. Vou anotar aqui pra você que nós chamamos de trilha. E a trilha do sucesso, tá? Então temos aqui a nossa trilha do sucesso e eu quero que você deixe isso bem anotado em seu caderno, porque é muito importante para nós. Então beleza, olha só para recapitular tudo aqui. Então eu quero saber, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. Eu não sei, aí eu vou olhar se são o mesmo processo. Ele quer uma que é diferente. Eu já vi que em todas as palavras aqui, ó, comunicação, isolamento, gostoso, sabedoria e compreensão, todas essas palavras são formadas por derivação sufixal. Então, o nosso primeiro passo, que é o processo de formação, nós já eliminamos. Opa, todas são derivação sufixal. Agora eu vou olhar a classe da palavra. Por exemplo, comunicação é o quê? Comunicação é substantivo. Tá bom. Mas a palavra comunicação vem de qual outra palavra? Qual é a palavra primitiva dela? Comunicar. Tá vendo? Ó? De comunicar, comunicar é o quê? Comunicar é verbo. De comunicar eu gero comunicação. Ah, igual isolamento, né, professor? Porque isolamento vem de isolar. Então, tá vendo? Isso mesmo, de isolar, que é o verbo, eu gero isolamento. Olha na tela, vamos lá. Vamos lá. Então, comunicação, aí dentro, é verbo. Ou melhor, comunicar é verbo, né? Então, de comunicar, que é verbo, eu gero o substantivo comunicação. Vou colocar aqui por extenso, só para você não se perder aqui. Então, ó, você tem o verbo comunicar e do verbo você gera o quê? Você gera o substantivo comunicação. Isolamento, ó. Isolamento vem do verbo isolar. E aí do verbo você gera o substantivo isolamento. Gostoso. Gostoso vem de gosto, gosto. Gosto é substantivo, professor. O gosto. E aí gera o que, por favor? Gostoso é o quê? Gostoso é adjetivo. Na verdade, você pode até deixar anotado aí, ó, que esse sufixo oso, ele gera para nós adjetivos. Adjetivos, né? Então, ó, gostoso. Eu posso criar, por exemplo, glorioso, ó, de glória, glorioso, primoroso, leitoso. Enfim, eu posso criar aí, nesse caso, adjetivos. Então, olha que legal, ó. Comunicação veio do verbo comunicar. Então, ó, olha só como é que ficou a classe da palavra primitiva para a classe da palavra derivada. Aqui, ó, vamos terminar. Ó. Sabedoria vem do verbo saber. Então, ó, vem de verbo para substantivo. Sabedoria é substantivo. A sabedoria. Ó, compreensão vem do verbo compreender. Tá vendo? Então, nesse caso, nós paramos aqui, ó. Eu não precisei olhar os afixos. Até porque os afixos aqui são bem diferentes, né, ó. São com cedilha, aqui mento, aqui o oso, aqui o ria e aqui o são, que é com S, né? São. Olha na tela aí, vamos lá. Acompanhe comigo. Isso é muito importante. Então, em sabedoria nós temos o verbo que vira substantivo. Em compreensão nós teríamos o verbo que é compreender que vira substantivo. Então a resposta da número 1 está aqui, ó.
Na letra C. Olha que questão interessante aí, né? Aí continue comigo e vamos ver aqui a número 2. Número 2, eu quero que você observe esse mesmo processo aqui que nós fizemos, ó. Processo de formação, a classe da palavra primitiva para a palavra derivada e assim por diante. Vamos lá. Todas as palavras são formadas pelo mesmo processo, exceto em deslealdade. Na palavra deslealdade, você já sabe, eu posso criar desleal e posso criar lealdade. Então, significou que essa palavra deslealdade, ela é formada por um processo de derivação, né? E é uma derivação que prefixal e sufixal, né? Então, é a derivação prefixal e sufixal, tá bom? Na letra B, nós temos a palavra biologia. Biologia. Turma, biologia. Nesse caso aqui, ó, é uma palavra composta. É uma palavra composta. Nós podemos falar que é uma composição. É uma composição por justa posição. Justa posição, professor? É, porque aqui, o que acontece, ó, é a junção de dois radicais, ó, bio é radical, mais logia, que é o outro radical. Bio significa vida, e logia, estudo, ou seja, biologia é o estudo da vida, tá? Então, biologia, estudo da vida. Então, é radical com radical. Nesse caso, você não mudou, você tá vendo? Então, aglutinação é quando você perdia fonemas, lembra? Aqui você não perde fonema. Então, ó, biologia, composição por justa posição. Vamos continuar aqui, ó. Realização. É, professor, realização. Opa, é uma derivação. Derivação o quê? Sufixal. Já tenho resposta? Tenho, letra B. Letra B é a sua resposta. Ô professor, mas a letra A é derivação prefixal e sufixal. Mas vale que tem sufixal, não tem? E a letra C é sufixal também, não é? Observe aqui, ó. Letra D. Investimento. Investimento, derivação o quê? Derivação sufixal. E pré-natal? Pré é prefixo. Então, pré é derivação prefixal. Está vendo? Então, a resposta número 2 é a letra B de bola. Então, o passo é esse, turma. O passo é você olhar primeiro o processo de formação. Você viu que aqui nessa número 2, eu consegui resolver pelo processo de formação. Por quê? Porque eu vi aqui que a letra B, biologia, não é derivação. Ó, A, C, D e E foram derivação. Seja derivação prefixal ou derivação sufixal. Agora, a letra B é composição. Composição. Por isso que o processo de formação nós já paramos aqui, ó. Não precisou eu ir para o próximo passo, que seria a classe da palavra. Legal, né? Vamos fazer o número 3? A número 3 eu quero que você tente para mim. Eu quero que você tente. Olhe na tela, por favor, né? E tente, por favor. Vai. Tenta aí. Ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. Essa tem. Você vai tentar. Vai ver. Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. Essa tem. Você quer ajuda? Eu ajudo, claro que eu ajudo. Gentilmente, gentilmente, professor. Derivação sufixal. Alegremente, derivação sufixal. Honestamente, derivação sufixal. Cordialmente, derivação sufixal. Felizmente, derivação sufixal. Ah, mas daí você viu. Beleza, derivação em todas, derivação sufixal em todas. Turma, olha só, eu vi lá o processo de formação, não rolou. Eu vou olhar o quê? A classe da palavra primitiva e depois a classe da palavra derivada. Legal. Gentilmente, vem o quê? Qual a primitiva? A primitiva é a palavra gentil, não é isso? Gentil, gentil é o quê? Gentil é adjetivo. Gentil é adjetivo. Gentil é adjetivo. Aí gera o quê? Gentilmente. Gentilmente é o quê? Gentilmente é advérbio. Certo? Olha só, turma. Vamos colocar aqui. Vamos observar. Gentilmente, ó, vem gentil. Gentil é adjetivo. Criou gentilmente, que é advérbio. Alegremente. Vem de alegre. Alegre é o quê? Adjetivo. Criou-se alegremente. Honestamente.
Bom, honesta, adjetivo. Honestamente, advérbio. Cordialmente, cordial, adjetivo. Cordialmente, advérbio. Felizmente, feliz, adjetivo. Felizmente, advérbio. Opa! Então, eu estou percebendo aqui nesse momento que processo de formação foi derivação sufixal em todas. A base da palavra primitiva para a palavra derivada foi em todas. Eu tive adjetivo para advérbio, certo? Então agora eu vou olhar o afixo, né? Que é o prefixo ou o sufixo. É o afixo. Quem é o afixo aqui? É a palavra mente. O afixo é o mesmo em todas, não é? Olha lá, vamos anotar na tela? Vamos lá, rapidinho? Vamos lá. O afixo, turma, que neste caso foi o mesmo em todas as palavras, ó. Mente. O afixo foi o mesmo aí, ó. Tivemos o mesmo afixo em todas as palavras. É, professor, realmente. Legal, então vem aqui, ó. O afixo é o mesmo. Eu quero que você comente comigo. Qual a resposta dessa questão número 3? Eu quero que você fale aí pra mim. Fala assim, não, professor, eu sei que a resposta é tal. Eu quero que você pense aí, raciocine comigo. Vamos pensar qual a resposta adequada para a questão aí, para essa número 3 aqui. Tá, vamos pensar o seguinte. Agora, turma, vou colocar aqui então. Enquanto você vai me dando a resposta, eu vou escrevendo aqui, ó. Eu tenho a palavra gentil, alegre, né? Que são adjetivos, ó. Honesta, cordial e feliz. Porque o que aconteceu, turma? Eu falei pra você que eu ia olhar primeiro a formação, e aí se não resolvesse o nosso problema, a questão da formação, na sequência eu iria olhar o quê? Eu ia olhar, depois da formação, olharia o quê? A classe. Não deu certo, eu olho o afixo. Não deu certo, eu vou olhar quem? O radical. Então vamos olhar o radical dessas palavras aqui, ó. Agora eu vou olhar o radical, tá? Todos são adjetivos, todos eles, ó, gentil, alegre, honesta, cordial, todos são adjetivos. Só que, o que, professor? Gentil é um adjetivo uniforme. Quer dizer o quê? É uma única forma. Gentil. Alegre também é um adjetivo uniforme. Honesta, dá para criar honesto? Professor, honesta cria-se honesto. Então, honesta passa a ser um adjetivo biforme. Nossa, professor, sério que é isso mesmo? Biforme. Cordial é adjetivo o quê? Cordial é um adjetivo uniforme e feliz é adjetivo também uniforme. Então, eu tive que olhar o quê? Tive que olhar o radical. E ao olhar o radical, a resposta aqui só pode ser a letra C. Letra C é a sua resposta. Porque, veja bem, vamos pensar aqui, ó, na palavra claro. Claro. Se eu for colocar o sufixo mente, eu terei o quê? Eu terei claramente, ó. A palavra lindo. Se eu for transformar em advérbio, eu terei o quê? Lindamente. Está vendo? Então, nesse caso, eu tenho adjetivos aí que são adjetivos o quê? São adjetivos biformes. Tá? Isso aqui é o adjetivo biforme. Aí requer muito cuidado nesse tipo de contexto, né? Então, se eu penso, por exemplo, vamos colocar contexto, vamos pensar em palavras aqui, em adjetivos, que são adjetivos aí biformes, e quando transforma em advérbio, eu tenho que modificar. Louco, pode ser? Louco. Aí de louco, que é um adjetivo, eu vou criar o quê? Loucamente. Tá vendo? Porque louco é adjetivo biforme, duas formas. Né? É o gênero, eu falo que é biforme, tem o gênero masculino e feminino. Louco, você cria o quê? Loucamente. Perdido, perdidamente. Desesperado, criamos o quê? Desesperadamente.
Olha que interessante, olha que questão difícil essa. Eu acho que é uma questão complicada, porque o menino olha isso daqui e fala, professor, complicado. Porque, ó, eu olhei o processo de formação, igual na todas. Eu olhei a base da palavra primitiva para a palavra derivada, igual em todas. Eu olhei o sufixo, que é o afixo, igual em todas. Então eu vou olhar quem? Eu vou olhar o radical da palavra. Eu vou olhar o radical, tá? Aqui, em todas eu tive o adjetivo uniforme, exceto em honesta, que é um adjetivo biforme. Gostou disso? Deixa aqui a sua curtida, faça seu comentário aqui comigo. Vamos fazer a questão agora? Na tela. Agora sim, vamos treinar, vamos fazer nossas questões. Legal, vamos lá. Questão número 47. Disse assim: o vocábulo sublinhado no fragmento. O contexto sociocultural globalizado atual. Do ponto de vista da formação, classifica-se como que? Turma, radical, mais radical. Teve perda aí? Não teve, professor. Então é uma palavra composta por justa posição. Por quê? Porque não há perda de fonema sociocultural. São dois radicais. Então a palavra composta por justa posição. Aglutinação, turma, é quando eu tenho perda de fonema. É quando você perde o fonema. 48. As palavras cancelamento, enriquecer e desapego são respectivamente formadas pelos processos de... Vamos olhar aqui, ó. Cancelamento, sufixal. Então eu já vou olhar aqui, ó. Já vou eliminar aqui a letra A, que é prefixal. Não, na verdade, ela é sufixal, tá? Então, ficamos entre B e C. Legal, B e C. Na próxima palavra, enriquecer. Ó, ele já deu até a resposta, mas vamos olhar aqui, ó. Veja que você tem aqui, ó, enriquecer. Na verdade, você vai acrescentar um prefixo e um sufixo simultaneamente. E aí, ó, olha só. Parassíntese, que é aquela derivação parasintética, lembra? Então temos aí a derivação parasintética. Desapego, ó, desapego. Você não tem a palavra apego? Sim, mas aí você colocou o quê? Colocou um prefixo, desapego. Então a derivação prefixal, a resposta foi a letra C para a questão 48. Então teve derivação sufixal, derivação parasintética e derivação prefixal. Letra C é a sua resposta. E vamos para a questão de número 49. Todas as palavras a seguir são formadas por meio de um processo de prefixação, exceto em qual? Qual dessas palavras não há prefixação? Tá? Vamos ver qual que não há prefixação. Ó, pré-agendamento, prefixo? Sim. Realização? Sufixo, tá vendo? Ó, restauração, reabertura e que você tem visão, mas você cria uma previsão. Então a resposta é a letra B, porque é realizar e gera realização, ó, do verbo que vira lá o substantivo por meio de uma derivação que sufixal. Derivação sufixal. Em todas as outras foram prefixal, né? Uma prefixação. Agora aqui é uma derivação sufixal. Resposta letra B. E vamos à questão número 50, que disse assim: a partir da formação das palavras, assinale a sequência correta para... questão boa, hein? Ó, sequência correta para derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, composição por aglutinação e composição por justa posição. Eita, professor! Vamos lá! Desfazer. Você tem um verbo fazer, não tem? Então aqui, ó, desfazer. Tem aqui, ó, derivação prefixal. Beleza! Terraço. Professor, terraço. Você tem aqui o aço, né? O aço aí que é uma derivação o quê? Sufixal. Amanhecer é uma derivação parasintética, ó. Você não tem amanhã ou amanhecer. Então é uma derivação parasintética. Embora, lembra lá que é em mais boa mais hora, quer dizer, em boa hora, que é uma derivação, que é uma palavra composta por aglutinação. Então tá certo, aglutinação aí. Quantos radicais tem na palavra embora? Quantos radicais? 2. Só boa
mais hora. O em é preposição. Eu já falei para você que a preposição é sempre o quê? Prefixo. A preposição trabalha como prefixo, tá? Preposição é prefixo. Legal, então embora, que é uma composição por aglutinação. E passatempo, ó, passa mais tempo. Composição por justaposição. Resposta foi a letra A. Letra A é a sua resposta. Ó, na letra B ele joga aqui um fidalgo, que é filho de algo. Fidalgo, turma. Isso daqui é composição por aglutinação. É igual aguardente, ó. Aguardente também, água, mas ardente, né? Aguardente. Isso daí também é uma composição por aglutinação. Então isso aí já vai eliminando a questão. A resposta é a letra A para a questão de número 50. Legal, né? Então nesse ponto, turma, nesse momento, eu vou concluir o assunto aqui sobre formação de palavras. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para mim. Eu vou parar um pouco também com a questão das classes de palavras, classes gramaticais. No próximo bloco, nós começamos a falar sobre a parte sintática. Mas fiquem tranquilos. Nós ainda vamos estudar morfologia, ainda teremos aula sobre conjugação verbal aqui, vamos falar sobre verbo, vamos falar sobre os pronomes, há muita coisa para falar sobre pronome ainda, pronome relativo, pronome definido, nós já falamos algumas coisas, mas ainda há muita coisa. Mas eu preciso entrar no assunto de sintaxe, falando aí sobre concordâncias e regências, aí depois eu volto com você com o assunto de conjugação verbal. Então, não sai daí, venha comigo para o nosso próximo bloco, assim poder estudar comigo a sintaxe da língua portuguesa. Então até já, um forte abraço e fiquem todos com Deus.